Salve, salve, galera! E aí? Viram aí como é que nós temos outros tipos de poluição? E, obviamente, que esses tipos de poluição também pode vir aí no Enem e a gente está dando essa base para você, beleza? Não ser pego de surpresa se aparecer, beleza? Então, já começou o nosso resumão. Vamos lá no quadro, meu diretor. Aula 50.2, outras formas de poluição. Vimos durante nossa aula a questão da poluição eletromagnética. Essa poluição que, por sinal, ela é invisível. Ela é invisível, mas ela está no ar. Ela está presente na nossa vida. Ela está em todo lugar. Ela está, inclusive, dentro da sua casa. Ela está dentro do seu quarto. Ela está até no banheiro. Está em todo lugar. Quer ver? Leve o seu celular para o banheiro para ver se não vai funcionar. Beleza? Se você estiver aí numa área que tenha sinal de celular. Ok? Suba ali na árvore, se você estiver aí no campo e não tem, né? O sinal é ruim, suba na árvore para ver se o sinal não pega. Vai pegar. Porque pelo menos você tem aí ela de uma forma menos intensa, né? Mas ela chega aí, ok? Então, ela é invisível e essas ondas eletromagnéticas produzem um tipo de poluição capaz de influenciar o comportamento das células no corpo humano e até desorientar o voo de aves, ok? Falamos que essa poluição eletromagnética está nas formas de telecomunicações, está na forma de como nós nos comunicamos. Quando a gente se comunica, é porque tem sinal. Esse sinal está no ar, ok? E esse sinal, ele vem através de ondas eletromagnéticas de torres de sinal de telecomunicação. E você, obviamente, como é um aluno do campo, não é intenso isso onde você mora. Mas nas grandes cidades, isso a gente consegue ver para onde a gente olha, a gente está vendo torre, ok? Aqui em Porto Velho, a gente consegue ver já muitas torres de telecomunicações. A gente vê a Torre do Linhão saindo daqui de Porto Velho, atravessando Porto Velho, indo para o centro-sul do país, ok? E aí, na sua casa, nas casas, em geral, você vê torres de sinal de televisão, ok? De rádio, enfim. E a gente tem também a questão da poluição sonora. A poluição sonora que pode ser doméstica. Tem a questão dos vizinhos, não tem? Então, olha, os vizinhos foram o segundo mais votado por fazer barulho. Tem vizinho que fica com barulho de serra circular, cortando madeira, cortando cerâmica. Tem uns que acordam cedo e incomodam o vizinho que está dormindo, martelando. Nossa, imagina, né? Então, olha só. Mas o grande campeão é o trânsito. O grande campeão de ruídos que incomodam as pessoas, é o trânsito. Como eu dei exemplo para vocês, uma casa que está numa quadra e aqui passa a rua, que passa um monte de carro, passa aqui a rua, que passa um monte de carro, e aqui passa a rua, que passa um monte de carro, e aqui passa outra rua. Imagina quantos ruídos essa pessoa vai ouvir à noite, não é isso? Então, pessoas que moram principalmente no centro das cidades têm esse problema que, inclusive, afeta a sua qualidade de vida, porque vai influenciar no seu sono, ok? A gente falou também que existe outras formas de barulho, que, por exemplo, bares, né? Tem muito barulho no bar, muito som, muito piseiro, aí a galera ali fazendo barulho, já tomou todas, aí fala alto. E aí a vizinhança que mora por ali também perde qualidade de vida. Principalmente se for
Por exemplo, tem cidades que são especializadas em ter ruas só com um monte de bar. Sabiam disso? Pois é. Outros ruídos é o rodoviário, as BRs. Lembra que eu falei para vocês? Você pode morar um pouco longe da BR, mas você consegue ouvir de longe o som das carretas passando em alta velocidade. Beleza? Aéreos, os aviões, tem pessoas que moram perto de aeroportos. Isso é um problema sério, ok? E perto de trem, pior ainda, porque treme até a terra. E um monte de gente mora perto de ferrovia, beleza? Falamos da questão da poluição luminosa, essa poluição luminosa que também gera impactos nos seres vivos, ciclo migratório das aves, ciclo reprodutivo dos animais, interfere nesses pássaros que vão até, às vezes, se chocar com prédios, montanhas, até uns com os outros. A luz noturna provoca problemas no sono. E mostramos a imagem dos principais pontos de luminosidade noturna no planeta. Está relacionado aos grandes países desenvolvidos do norte, principalmente América do Norte, Europa, Japão, China, ok? Aqui a região do Brasil, a região sudeste, é a que tem mais luminosidade. E a poluição visual, essa poluição que a gente falou para vocês, que pode vir em forma de outdoor, que pode atrapalhar a visibilidade, pode até atrapalhar um trânsito, pode até causar um acidente. Um prédio feito de vidro reflete a luz do sol, é uma poluição visual absurda, pode até causar um acidente, além de gerar ilhas de calor. E falamos em relação à questão dessa mobilidade urbana e que o mais importante é você entender, e pode até anotar isso aqui como sendo interessante demais, que um ônibus substitui 60 carros nas vias urbanas, polui 17 vezes menos porque é só um, né, na frente de 60 carros, e transporta 14 vezes mais e é muito mais seguro, ok? Galera, você tem aí uma atividade aí de boa, faz aí tranquilão. Daqui a pouco a gente volta para corrigir. Tchau! Salve, salve, galera! E aí, de boa? Só na manhã do Jabuti? Beleza, é assim que tem que ser mesmo. Olha só, questões suaves, hein? Vamos ver se todo mundo acertou aí. Vamos lá no quadro, meu diretor. Tenho certeza aí que todo mundo acertou as questões, mas vamos lá. O excesso de ondas emitidas por equipamentos elétricos e eletrônicos produz qual tipo de poluição? Olha aí, olha que legal o tema da aula. Será se é a magnética, é a poluição elétrica, poluição auditiva, poluição mecânica ou eletromagnética? Professor, manda outra que essa aí tá mamão com açúcar. Fechou. É eletromagnética. Todos acertaram. Parabéns, vamos lá. Questão de Enem, questão 2. Existem diversos tipos diferentes de poluição, sendo todos prejudiciais ao meio ambiente. Algumas poluições, no entanto, são pouco lembradas, como é o caso da poluição desencadeada quando o volume de determinado som é superior àqueles considerados normais. Analise a alternativa e marque o nome do tipo dessa poluição. Olha só, existem tipos diferentes de poluição, sendo todos prejudiciais. Algumas, no entanto, são poucos lembradas, como é o caso da desencadeada quando o volume de determinado som é superior àquela considerada normal. Olha só que legal. Professor, essa aí, professor, sério, professor, que essa daí caiu no Enem, professor. Pois é, né? Então, olha só como é que vem no Enem.
Então, são questões que você só precisa ficar ligado na aula e ver esses conceitos, como você acabou de ver, e viu que vem essas coisas aí, bobas, subestimando o nosso aluno da mediação tecnológica. Claro que o nosso aluno da mediação tecnológica nunca vai errar uma questão dessa. Vamos lá no quadro? Professor, essa foi mamão com açúcar. Realmente, professor, a gente não errou. Fechou. Poluição sonora. Questão 3. Um prédio feito de vidro, olha aí, pode refletir a luz do sol, criando uma poluição visual. Gente, não é brincadeira não, eu vou falar aqui com vocês. Quando você está numa cidade grande, você está diante de um prédio, aí tem um determinado momento que a luz do sol reflete naquele prédio, aquele prédio vem ali diante das vias públicas, é um absurdo. As pessoas ficam quase que cegas. Então, é um problema que, inclusive, tem cidades que já foram proibidas de fazer esse tipo de prédio. É isso, então, é uma poluição que, inclusive, é grave e séria. Pode causar acidente, beleza? Vamos lá no quadro continuar a questão. Cria uma poluição visual que obstrui a visão de quem guia veículo nas ruas e também acaba contribuindo para a formação do seguinte fenômeno: ilhas de calor, B, inversão térmica, C, lixiviação, D, chuva ácida ou letra E, efeito estufa. Gente, professor, é o seguinte, se é uma poluição visual e a luz do sol, é claro que vai ter ali uma grande incidência de luz solar, verdade. Então, professor, não pode ser a inversão térmica. Perfeito. Professor, também não pode ser uma lixiviação. Por que não pode ser uma lixiviação? Porque a lixiviação, professor, é só lembrar do conceito dele, que é a lavagem do solo, tirando os nutrientes do solo e levando para outro lugar. E geralmente isso acontece onde não tem mais cobertura vegetal. Fechou. A chuva ácida, professor, acontece em lugares muito poluídos e que a incidência de poluentes na atmosfera se mistura com a chuva e a acidez da água se torna muito intensa e precipita nas cidades, inclusive acaba até com florestas, ok? Beleza, você está certo. Então, professor, só pode ser ilhas de calor ou efeito estufa. Professor, fala um pouco sobre o efeito estufa. O efeito estufa está relacionado a esses poluentes que, de certa forma, são muito mais graves e estão em toda a atmosfera, em todo o planeta Terra, ok? Que faz com que o nosso planeta vire uma espécie de estufa, ok? Acumulando calor, beleza? Professor, eu estava confuso entre a A e a E, professor, mas eu já estou percebendo que não pode ser a letra E. Beleza, você tem razão. É uma ilha de calor. Por que é uma ilha de calor? É porque é ali, é local, é naquela localidade, é naquele momento, ok? E a gente está falando dessas ilhas de calor de um prédio. E o que eu falei sobre os prédios? Eu falei que um conjunto de prédios numa metrópole, numa grande cidade, é como se ela fosse uma selva de pedra, que aqueles concretos ficam acumulando calor o dia todo, ok? E aí demora-se muito tempo até aquela quantidade toda de concreto diminuir a temperatura, beleza? Então, com certeza, eu tenho certeza que todo mundo colocou ali a alternativa A. Vamos lá no quadro, meu diretor? Parabéns a todos que acertaram. E vamos para a próxima questão. Marque abaixo o acontecimento que contribui para o avanço da poluição luminosa. A, o descobrimento do fogo. B, o derretimento das calotas polares.
C, a invenção da eletricidade. D, a criação da máquina a vapor. Ou letra E, o início da extração de diamantes. Acontecimento que contribuiu para o avanço da poluição luminosa. Professor, o descobrimento do fogo gera luz, né, professor? Sim, mas é um tempo em que a gente nem pode contar como sendo uma poluição. Era ainda uma descoberta no tempo que a gente nem se entendia por ser humano civilizado que a gente é hoje. Então, não pode ser o descobrimento do fogo, embora a gente saiba que o fogo gera luminosidade, ok? Poluição luminosa e derretimento das calotas polares, nada a ver. A invenção, a criação da máquina a vapor, aqui é a revolução industrial, beleza? Início da extração de diamantes, isso não tem nada a ver, recursos naturais e poluição do solo. Então, obviamente que os nossos queridos alunos marcaram invenção da eletricidade. Parabéns! Vamos lá na questão 5. Muitos movimentos sociais urbanos, além de lutarem pela mobilidade urbana, reivindicam que as cidades se construam em torno de mobilidade urbana sustentável, cujo conceito envolve a. O equilíbrio entre deslocamento das pessoas e a conservação das florestas urbanas. B. O reordenamento das cidades a fim de garantir a preservação das áreas naturais. C. A redução da emissão de poluentes no ambiente urbano pelos meios de transporte. D. A combinação de desenvolvimento urbano, qualidade ambiental e justiça social. E letra E. A prioridade na preservação da natureza em detrimento da disseminação de veículos. Sem mais delongas, obviamente que o nosso querido aluno lembra que a gente tem que ir, quando a gente não tem uma noção de uma questão qual é certa, a gente vai naquele que está mais bonito. Olha só, desenvolver o meio urbano, beleza. Você precisa de qualidade do meio ambiente e você precisa também de justiça social. Olha só que texto bonito. Beleza, galera? Era o que tínhamos para o momento. Forte abraço e até a próxima. Tchau.